Hoje vocês vão ter o prazer de estar mais uma vez com o professor Ricardo Blancos. Tá bom, Ricardo? Tudo bem, professor? Graças Beleza. a Deus, tudo bem. Né? Essa fera que todo mundo já conhece, né? Professor de quais são as suas matérias? Direito constitucional e administrativo, são Direito... as duas disciplinas. Exatamente. Você veio aqui falar de um concurso que está para sair agora de imediato, não é isso? Qual que é? Na verdade, esse concurso ele foi suspenso no ano passado, professor, que é o da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Problemas de percentual de cotas para portadores de deficiência, e isso foi corrigido agora e relançaram o edital. Sim. Então, esse edital está na praça aí, convocação imediata, é a ideia. A prova deve ser muito rápida, então. Com certeza, né? Teremos acho que em torno de 2 meses aí até a realização da prova. E também a informação que nós temos é que a contratação também vai ser de imediato por causa do curso de formação. Sim. Para então, já preparar esse pessoal já para evento Copa do Mundo e confederações. E tem muita vaga, né? Muita vaga, hein? Mais de 600 vagas. Mais de 600 vagas. E quais são os cargos, hein? Parece que tem... Distribuído em 3 cargos aí, delegados, perito e escrivão. Sim, delegado, perito e escrivão. São 600 vagas. E é tudo para nível superior. Nível superior. Nível superior. E o que você está preparando para esse pessoal poder usar como ferramenta de, vamos dizer assim, de avanço nas matérias, no conhecimento das matérias? Estão avaliando o curto período de tempo que se tem para poder estudar. Estamos preparando então aí um produto de resolução de questões de provas com gabarito literalmente comentado, dentro da matéria constitucional e administrativo, para poder dar esse suporte para o candidato que está se preparando para esse concurso. Então você veja, ele vai lançar o direito constitucional e o direito administrativo, mas em forma de resolução de provas. Perfeito, isso mesmo. Ele mostra a prova, né? Aliás, vai ter de português também. O aluno compra o curso, né, na internet, aí ele imprime a prova, perfeito. É uma prova, ali vai estar definido qual é o tempo necessário para ele fazer aquela prova, ele marca o relógio despertador, perfeito. Quando o despertador tocar, ele para a prova, e aí ele pode terminar as questões com outra caneta para ele saber que ali já estava fora do tempo. Perfeito. E assim que ele terminar de responder tudo, ele liga o computador outra vez e vai assistir ao professor comentando item por item da prova, mostrando por que está certo e por que está errado. Inclusive mostrando onde a banca não foi feliz, né? Existem muitos casos em que a banca dá um gabarito e não está correto. Então o professor já mostra onde a banca errou, porque de uma outra vez o próprio aluno, entendendo, ele pode fazer um recurso, né, para poder defender o seu argumento. Então é muito importante esse curso, porque é um curso que te mostra como é a prova. E o que a banca cobra e qual é o ponto de vista da banca. Tá? Então você está disponível aí esse curso logo em seguida, né? Perfeito. O senhor tratou de um tema importante. Às vezes o candidato ele vai para a sala de aula, ele lê um bom livro, ele domina a teoria. E quando sai da prova, ele sai com a sensação de que fez uma excelente prova. Quando vai ao gabarito, ele tem uma surpresa. Ele acha, então, começa a sentir os péssimos dos candidatos, porque o gabarito é totalmente daquilo contrário do que ele fez. Sim. Qual é o problema desse aluno, professor? Saber resolver prova. Isso. Que também faz parte da formação do candidato. Exatamente. Então, o que o senhor falou é muito importante. Tratar as questões da banca do concurso para verificar a linha de raciocínio da banca na construção das questões. Perfeito? Saber se comportar na hora de resolver a prova. Otimizar tempo, como o senhor também falou, que é o produto que está sendo desenvolvido aí pela Vesticom. Sim. Tudo isso faz parte da formação. Então é isso que a gente vai fazer nesse produto, de questões comentadas. A gente vai ensinar para o aluno, além do gabarito, o porquê do certo, o porquê do errado, ensinar ele também a ficar atento às malícias que cada banca tem na hora de formatar as questões. Sim. Então, prova do CESP, que é o objeto desse concurso, tem questões de prova que, mesmo que você não tenha um conhecimento total da teoria,
mas pelo formato da questão você já tem um direcionamento do gabarito estar certo ou errado. Sim. E isso você só aprende de que forma? Exercitando, exercitando. Então a nossa função aqui de professor é o quê? Acelerar esse passo para o aluno. Como a gente já tem esse costume de toda hora estar resolvendo prova, para montar gabaritos, fazer recursos, então essa experiência que a gente adquire é o que a gente vai passar para esse candidato nesse produto de questões comentadas. Pois é, então entre no site da Veste Concursos, não, da Vestcom, é www.vestcom.com.br e veja lá o produto chamado Provas Comentadas para a Polícia Federal. Provas Comentadas para a Polícia Federal. O professor Ricardo Blanco está gravando provas comentadas para a Polícia Federal de Direito Administrativo, provas comentadas para a Polícia Federal de Direito Constitucional. E eu estou apresentando provas comentadas para a Polícia Federal de língua portuguesa. É muito importante esse sistema de preparação, né? Com certeza. A rigor, é o sistema mais eficiente de preparação. É você já aprender a resolver questões, porque você aprende a aplicar a teoria, né? Porque as provas, inclusive eu vejo muita crítica, né, de alguns alunos falando assim, mas a UNB fica fazendo peguinha, fica botando cisquinho nas coisas, né? Na realidade não é isso. Se você é um bom advogado, você tem que saber dos detalhes. A diferença entre o bom profissional e um profissional comum, mediano, é que o bom profissional, ele conhece detalhes e ele usa esses detalhes em benefício da sua atividade. E as provas do CESP, realmente, elas buscam detalhes. E isso eu acho muito importante, porque ela está selecionando candidatos que tenham esse perfil de minúcia. Não é verdade? Essa é a intenção da banca, né? Buscar a melhor qualificação do candidato para a administração pública. Pois é. Então aquele candidato, né, professor, que tem foco de analisar uma questão com raciocínio lógico, de verificar as minúcias da questão, ele vai ter uma visão muito mais clínica, mais apurada, quando for desenvolver suas atividades. Principalmente na atividade policial, que exige isso. Sim, né? Com certeza. Entre no site vestcom.com.br e veja lá provas comentadas para a Polícia Federal. Perfeito. Né? Faça isso e você vai perceber como você vai avançar muito. Talvez a sua aprovação esteja exatamente nesse ponto. Perfeito. Olá, meu nome é Ricardo Blanco, sou professor do Grupo Vestcom e tenho uma excelente notícia para você concursando. O tão aguardado edital para os cargos de perito, delegado e escrivão da Polícia Federal foi finalmente retificado. São 600 vagas de nível superior e nessa página especial você encontra os detalhes da seleção. O concurso estava suspenso desde julho de 2012 por decisão do STF por não reservar vagas a deficientes físicos. Essa reserva de vagas e as novas datas são as únicas alterações feitas no certame. O conteúdo programático continua o mesmo. Eu considero esse concurso uma das melhores oportunidades para quem sonha com a carreira policial. Além da remuneração atraente, vários benefícios chamam os candidatos para o concurso, como, por exemplo, não ter restrições de idade máxima, altura mínima, como em outras carreiras policiais. A Polícia Federal é também um órgão que oferece chances de mobilidade, além da própria missão e prestígio da Polícia Federal no Brasil, que contam muito na decisão. Uma observação: a Polícia Federal terá no máximo 60 dias após o resultado do curso de formação para convocar os aprovados. Ou seja, quem passar já assume o cargo rapidamente, sem grandes esperas como acontece em outros concursos. Nós da Vestcom já aprovamos mais de 400 mil candidatos que se prepararam com as nossas apostilas, livros e cursos. Eu quero convidar você a fazer parte desse grupo. Aqui mesmo nessa página você encontra tudo o que precisa para ser aprovado no concurso dos sonhos de tantos candidatos. Seja bem-vindo à Vestcom, seja bem-vindo, futuro policial federal. Olá, hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Érico Valverde. Na realidade é um fisioterapeuta, né,
que já há muitos anos trabalha com preparação para alunos para concurso público na área de fisioterapia, não é isso, professor? Exatamente. E você nasceu onde? Sou de Brasília mesmo. Você é um dos poucos privilegiados aqui, né? De ter nascido em Brasília, essa capital maravilhosa, né? E o professor Érico, ele se tornou uma referência no assunto aqui em Brasília. Por isso nós tivemos o prazer, né, de convidá-lo, e ele nos aceitou, nos deu mais esse prazer também, para falar sobre o trabalho dele. Na realidade, você é professor da Vestcom Cursos, e é autor também da Vestcom. Sim, exatamente. Sim. Pois é. Me fala sobre o que você já produziu na Vestcom. Você produziu uma apostila, não foi? Exatamente. Você trabalhou numa apostila. Qual apostila que foi? Bom, a gente lançou um material exclusivo para a Anvisa, tá certo? Intitulado Políticas Públicas e Saúde Pública, né? Sim. Voltado com as principais leis do SUS que caem no concurso da Anvisa. Tá joia? Então você pegou as principais leis que caem no concurso da Anvisa e você fez todo o material para a apostila Vestcom para esse concurso. Exatamente. O concurso do Ministério da Saúde. Também. Foi feito outro material com foco no Ministério da Saúde você também é autor do material de saúde lá dentro. Que foi apostilado para o concurso. Você é autor disso. E agora você parece que tem um novo produto. O que você tem para mostrar? Exatamente. Nós estamos gravando questões relacionadas ao SUS, questões comentadas, várias questões, que vai ser próprio para quem está fazendo o Ministério da Saúde, tá certo? É claro que tem uma amplitude maior. Quem está fazendo a Anvisa, quem está fazendo a ANS, também pode adquirir o material para poder ter uma fonte de estudo a mais para o seu concurso aí, com certeza. O importante desse tipo de trabalho, que é comentário de questões de prova, né? É importante porque coloca o aluno no clima da prova. Sim, claro. Né? Esse material disponibiliza para você a prova, você imprime a prova e sabe qual é o tempo necessário que você tem para fazer as questões. Depois que aí você liga o despertador, né? Quando terminar o tempo, você muda de caneta para as outras questões que você não respondeu, responder com outra cor, para saber que essas questões você não poderia computar como certas. Terminado de fazer toda a prova, você liga o computador e vai ver o professor comentando questão por questão. Essa questão aqui, esse item está certo, por isso, ou está errado, por isso. Então você, além de ter a matéria, né, explicada pelo professor na hora, você tem uma noção de como a banca cobra e o que ela cobra. Exatamente. Isso dá muita facilidade para o seu estudo, né? Então, o senhor está lançando esse curso, chama Resolução de Questões Específicas, não. Esse aí é um próximo, não é isso? Exatamente. Tá, o que já está pronto agora é Resolução de Questões do SUS para a área da saúde, é isso? Isso, exatamente. Resolução de questões do SUS para a área da saúde. Quando é que fica pronto esse curso? Já está pronto? Já está pronto, com certeza. Está pronto. Já está então pronto. Vocês já podem entrar no site da vestcom.com.br e ver lá, Resolução de Questões do SUS para a área de saúde. Só lhe fazer uma pergunta. O senhor também é professor universitário, né? Sim. Há muitos anos ele é professor dessa área, o senhor é formado em fisioterapia. Ele é fisioterapeuta e é professor universitário da área há muitos anos e na área de concursos públicos também há muitos anos. Então ele tem uma boa experiência para deslanchar. Claro, com certeza. Me conta uma coisa, o que você acha do seu tipo de aula, do seu tipo de comentário, né, em relação ao que existe no mercado? Aliás, não está existindo no mercado. Realmente, a área da saúde, de modo geral, é pouco desbravada ou pouco explorada. Então, na parte de concurso público, realmente você vê uma carência de materiais nesse sentido. Como o professor disse, ela é pouco explorada, as pessoas não abordam, né? Talvez porque seja muito específica, muito técnica, né? E a vendagem seja pequena. Mas como a nossa preocupação, né, é atender o candidato, né,
Então nós resolvemos convidar um professor que tivesse competência, né, e reconhecimento público, não é só ele dizer que tem competência, para ele poder desenvolver esse trabalho. Então, professor Érico, o senhor quer dar alguma dica para o aluno sobre o que ele deve estudar ou como ele deve estudar? O senhor fique à vontade para poder conversar com os seus futuros alunos. Então, pessoal, quando a gente fala de SUS, uma coisa muito importante é você ficar atento às palavras que ele vai colocar no enunciado das questões. Então, ele vai colocar enunciado lá, repare bem as palavras que são colocadas para você e observe os itens, porque em cima das palavras você vai poder acertar aquela questão com certeza. E faça a prova com calma. Não adianta querer fazer a prova com pressa, porque questões de SUS tem muita pegadinha. Tem muita pegadinha e tem que ler com calma. Se ler correndo, não vê os detalhes, marca a alternativa errada por um deslize da pressa realmente. Então, na realidade, ele está dizendo, e isso é generalizado, né, que o segredo é você entender bem o comando da questão. Concordo. Né? A banca examinadora coloca uma terminologia técnica que às vezes você não conhece, você pensa que é uma palavra comum. Mas não, ela tem um significado específico dentro daquela área de conhecimento. Né? Então, o que ele vai ensinar é você ver, né, no comando da questão quais são as palavras que vão dar a dica para você saber o que você tem que raciocinar. Exatamente, concordo. E aí, depois, ele raciocina com você nas respostas. Exatamente. Para responder. Então, na realidade, é um tipo de aula, né, que nós já temos em várias matérias, inclusive eu tenho provas comentadas de português, né? Porque a gente percebeu que o aluno, né, ganha muito tempo fazendo esse tipo de trabalho. Né? Claro, com certeza. Pois é, eu queria só dizer que nós temos um prazer imenso de estar com o senhor aqui, né? E esperamos que o senhor volte, porque eu sei que o senhor vai ter um outro produto interessante. Claro, com certeza. Mas, por enquanto, o que nós temos que mostrar para eles, que eles têm que saber? A questão, qual é o curso? Questão do SUS, realmente, das questões comentadas do chama SUS. O curso? Questões comentadas sobre SUS, sobre a legislação do SUS, com algumas questões a mais aí para mostrar os detalhes do SUS como sistema de informação realmente que cai na prova do Ministério da Saúde. Então você vai procurar hoje no site da Veste Concursos, né, resolução de questões do SUS para a área de saúde. Resolução de questões do SUS para a área de saúde. Professor, muito obrigado e até a próxima vez. Foi uma satisfação, professor. Falou, obrigado. Olá, vamos querer acordar melhor? Vamos simplificar essa ortografia? Veja como o acordo tirando o trema, como criou problema. Por exemplo, se você lê essa palavra, é equidistante ou equidistante? Você vai perceber que a pronúncia mais aconselhável é equidistante. Mas sem o trema você não sabe se é ou se não é. Então por que a gente não escreve em vez de QU, o K? Equidistante. Alguém vai ter dúvida quanto à pronúncia? Não. A mesma coisa que fosse, por exemplo, equidade ou equidade. Você tem dúvida. Mas se tivesse escrito, em vez de QU, escrito K, você teria lá equidade. O K substitui o QU. O que aconteceu? Dá tranquilamente para você saber a pronúncia. Não é isso? E essa palavra aí, como é que você pronuncia? É equino ou é equino? Na realidade, são duas palavras diferentes. Tem a palavra equino, da mesma família de equinócio, e tem a palavra equino, da mesma família de equus, cavalo. Né? Com o trema, dava para você saber a pronúncia. Sem o trema, você não sabe. Então, substitua-se o QU por K. E aí você teria equino, ligado a equinócio, equino, ligado a cavalo. Então não é tão mais fácil escrever assim? Veja só, nós estamos acostumados a ver o K antes do A, o K antes do E, karaokê, né? Isso está muito divulgado já, né? E ninguém estranharia. Que bom! Todo mundo sabe que o K antes do E é o que. Por exemplo, economia poderia ser escrito assim também.
e ninguém teria dúvida. É muito mais fácil ensinar K, que, ki, ko, ku com o K. Seria mais fácil ensinar com a letra K do que ora com a letra C, ora com a letra QU, que dá confusão. Então, se você acha que a gente deve simplificar a ortografia para ficar mais fácil aprender a escrever e ensinar a escrever, então entre no www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todos os seus amigos e suas amigas. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Como determinar a função do pronome oblíquo átono? Veja só. Substituí-lo por o menino. Vamos trocar o pronome oblíquo átono por o menino. Ele ofereceu-me a casa. Então eu vou trocar isso aqui por o menino. Fica assim. Ele ofereceu a casa. Como é que fica? O menino? Não pode. Não tem sentido isso. Então você tem que falar o quê? Ele ofereceu a casa ao menino. Então aqui você percebeu que a preposição é obrigatória. Não poderia falar sem ela. Então, antes de o menino, preposição obrigatória, você tem o objeto indireto. Tá certo? Então, o que aconteceu? Ao menino é objeto indireto. Agora aqui, substituí-lo por o menino. Esse é o mesmo passo. Vamos lá. Ela chamou-me. Eu digo, ela chamou o menino? Pode ser. Mas eu também poderia botar preposicionado. Ela chamou ao menino. Tá certo? Então, nesse caso, o que eu tenho? Antes de o menino, preposição facultativa é objeto direto. Aqui, o menino, objeto direto, e ao menino, objeto direto preposicionado. Entendido? Então, se a preposição for facultativa antes do objeto, é objeto direto. Se tiver preposição, preposicionada. Ponto. Se a preposição for obrigatória, objeto indireto. Oblíquo átono como objeto. Chamou-o. Esse o aí é um pronome oblíquo e é átono. Por que ele é átono? Porque ele está pendurado na vogal tônica ou. Chamou-o. Pronome oblíquo átono. Eu quero saber se ele é objeto direto ou indireto. Eu troco por o menino. Chamou o menino. O verbo não exigiu preposição, então esse o é objeto direto. Aqui eu tenho ofereceu-lhe a casa. Esse lhe o que é? Eu vou ler trocando por o menino lhe. Ofereceu o menino a casa. Ofereceu a casa o menino. Não. Ofereceu a casa ao menino. Esse lhe é ao menino, então é objeto indireto. Chamou-me, né? Chamou-me, chamou o menino, objeto direto. Chamou-te, chamou-nos, chamou-vos, ofereceram-me a casa, ou me a casa. Objeto indireto, ofereceram a casa ao menino. Chamou-te, não, ofereceu-te a casa, ofereceu-nos a casa, ofereceu-vos a casa, sempre objeto indireto, porque está no lugar de ao menino. Né? Resumindo, o, com as suas variações, objeto direto. Lhe, com as suas variações, quando o objeto, só indireto. Por que ele pode ser outras coisas? Ele pode ser adjunta de nominal, ele pode ser complemento nominal, etc. Ele pode ser objeto. Quando ele é objeto, é só objeto indireto. Então é lhe para objeto indireto e o para objeto direto. Já o me-te-se nos vos, ou me-te-se nos vos, porque eu falo ofereceu-lhe, ofereceu-vos, ofereceu-nos, ofereceu-me, né? Esses aqui são átonos, né?
quando objeto, podem ser direto ou indireto, tá certo? Vamos ver aqui. D, objeto direto, I, objeto indireto, P, pleonástico. Pleonasmo é a repetição desnecessária de um termo. Ou ele existe por ignorância ou ele existe por estilo, né? No nosso caso aqui vai ser em caso de estilo. Vejam só. Digo-lhe uma verdade. Digo uma verdade, no lugar do lhe eu ponho o menino. O menino não, ao menino, objeto indireto. Digo-o em verdade, digo isto em verdade. Não é ao menino nem ao menino, mas digo isto, objeto direto, né? Diga-nos a verdade, diga a verdade ao menino. Então aqui é objeto indireto. Escolheram-nos ontem, escolheram o menino ontem, objeto direto. A mim ajudam-me os amigos ajudam o menino. Esse a mim é um objeto direto, preposicionado. E esse me está substituindo esse objeto direto e repetindo. Então, na realidade, se trata o me de um objeto direto pleonástico. Direto porque os amigos ajudam o menino. E pleonástico porque ele está repetindo desnecessariamente aquele outro termo, para dar ênfase. A mim sempre me oferecem apoio. Então, eles oferecem apoio ao menino. Então, esse ao menino aqui é objeto indireto. Mas está retomando essa ideia do objeto indireto aqui a mim. Ele está repetindo. Então é um indireto pleonástico. Uso de o ou lhe. Para essa aula, você vai ter que entender o seguinte. Eu vou dividir os objetos em dois tipos. Pessoa ou coisa. Tudo que se referir a gente vai ser pessoa. Tudo que não for pessoa ou gente, nós vamos chamar de coisa. Falou? Então veja só, quando eu digo lembrei aos amigos o compromisso, eu tenho aqui, lembrei o quê? O compromisso. A quem? Aos amigos. Então aqui eu tenho o objeto indireto, aos amigos. E tem uma preposição a, certo? Mais um substantivo de pessoa. Então preposição a mais pessoa, você vai ter que transformar em lhe. Tá? Lembrei-lhes o compromisso. Objeto indireto, preposição a e pessoa, lhes. Muito bem. Visei ao sucesso. Eu visei, o verbo visar pede preposição aí, então ao sucesso é objeto indireto. E aqui você tem uma preposição mais coisa, não pessoa. Falou? Então aqui, quando você tem preposição a mais coisa, você não pode usar o lhes. Você tem que botar a ele, a ela, a eles, a elas. Tem que ser o pronome oblíquo tônico, com a preposição a, certo? Então, preposição a mais coisa, a ele, a ela, a eles, a elas. Auxiliei meus amigos comprando flores. Se eu digo auxiliei quem? Auxiliei o menino, auxiliei meus amigos. Meus amigos é objeto indireto. Aliás, desculpa, objeto direto, não tem preposição, tá? Então aqui... flores é a mesma coisa, comprando flores é um objeto e não tem preposição, também é objeto direto. O que acontece? Eu tenho que trocar quando é objeto. Verbo sem preposição, mais pessoa ou coisa é o, a, os, as. Verbo sem preposição, mais pessoa ou coisa, eu tenho aqui o, a, os, as como objeto. Resumindo tudo, verbo mais a mais pessoa, o que você responde? Lhe, lhes. Verbo mais a mais coisa, a ele, a ela, a eles, a elas. Verbos sem preposição, mais pessoa ou coisa, então é o, a, os, as. Entendido? Determinar a função do oblíquo tônico. A mim, a ti, a si, tudo pronome oblíquo tônico. A nós, a vós, a ele, ela, a elas, etc. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre preposicionados. Nós já vimos isso quando falamos de objeto direto preposicionado, né? Então tem assim, vamos substituí-los por o menino. Ela beijou a mim. Eu vou trocar por o menino. Como é que fica? Ela beijou
o menino, tá certo? E posso dizer, ela beijou ao menino. Então aqui eu tenho o quê? Uma preposição facultativa. O que eu tenho então? Um objeto direto preposicionado quando tem preposição. Quando não tem a preposição, ele é objeto direto, tá certo? Mas quando eu olho aqui, ó, o a mim, eu tenho preposição, então objeto direto preposicionado. Falou? Ela ofereceu a casa a si. Trocando por o menino, como é que fica? Ela ofereceu a casa ao menino. O que aconteceu? A preposição é obrigatória. Se ela é obrigatória, objeto indireto. Então, o a si é objeto indireto. Porque se eu trocar por o menino, ela ofereceu a casa ao menino. Aqui ela era facultativa. Falou?